Isaías 64, capítulo 64. Amém? Agradeço a Deus por essa oportunidade, pois é Ele que me deu ela, Ele que me direcionou para estar aqui nessa noite. Agradeço o pastor Lindomar pela confiança, a pastora Vilcelene, por ter ouvido aí a direção de Deus também, ter colocado eu à frente dessa atividade nessa noite. Agradeço aí a minha esposa, a minha família, que sempre está comigo, me acompanhando. Amém? Todos encontraram? Tem gente ainda procurando ainda, vou esperar um pouquinho. Isaías 64. Vai ser uma palavra bem breve, como eu falei para os irmãos. Vamos ser breves para que todos tenham a oportunidade de estar confraternizando com a família. Esse momento aí de festividade. Vamos lá. Isaías 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoasses diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia, glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Senhor meu Deus, fala, Senhor Jesus, conosco nesta noite. Pai, usa, Senhor meu Deus, o teu filho aqui, ó Deus querido. Espírito Santo, toma a primazia de tudo, ó Deus de poder, da minha vida, dos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Então essa palavra, ela falou bastante comigo nos últimos dias, e acredito que é direção dos céus para que estejamos aqui de Deus, né? Estejamos aqui falando um pouco mais dela, apresentando aquilo que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo está colocando no meu coração. A gente pode ver aqui já no primeiro capítulo, que Isaías já ora, clamando a Deus, suplicando a Deus, de uma forma desesperadora, que a gente consegue enxergar pelo ó. Oh Deus, se o Senhor ouvisse, se o Senhor fendesse os céus e descesse. Oh Deus, se o Senhor descesse os céus e descesse, fendesse os céus e descesse. É um momento onde Isaías estava ali se derramando diante do Senhor, pedindo a ajuda dele, para que ele novamente mostrasse ali as suas maravilhas, como ele fez lá no Êxodo, no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte ali para poder receber a tábua dos 10 mandamentos. E quando Deus desceu, fendeu os céus e desceu, ele desceu como fogo naquele dia, e os montes se escoavam, se derretiam, e as águas ferviam diante da presença de Deus, e o povo ali, com muito temor e tremor de Deus, viu a presença de Deus face a face, né? Moisés esteve ali e viu Deus face a face. A nação de Israel não, mas viu todo aquele barulho, todo aquele movimento, toda a glória de Deus se manifestando no Monte Sinai. E Isaías queria muito que isso acontecesse, porque Israel era cativa do povo da Babilônia e precisava de um milagre, de uma libertação. Mas eles eram cativos não porque eles estavam prisioneiros da Babilônia, mas eles estavam prisioneiros do próprio pecado deles. O pecado levou eles a estar naquele lugar, naquela condição. E a gente pode ver que muitas das vezes nós mesmos, em certos momentos, clamamos ao Senhor, como Isaías clamou, pedindo para que Deus fizesse algo por nós, pelas nossas vidas. E esse anseio que a nossa alma tem, que o nosso coração tem por Deus, está dentro de nós. É o nosso espírito que clama para que venhamos clamar ao Senhor. Mas para que Deus venha se manifestar, há algumas coisas que precisamos fazer. Há algumas coisas que precisamos consertar. Há algumas coisas que precisamos colocar como prioridade nas nossas vidas. E o principal é ter Deus como prioridade.
O principal é Deus estar à frente das nossas vidas, no controle de tudo. É o que precisamos fazer urgentemente. Johnny, mas eu já estou sentindo a presença de Deus, eu já estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso. Que sirva essa palavra como vacina. Essa palavra falou muito comigo, porque a gente começa a fazer uma retrospectiva do ano que se passou, e a gente tem lá, até hoje eu estou aqui, na minha Bíblia aqui, o cartãozinho aqui da campanha, né? Da campanha do projeto de vida. E a gente vai lá fazer um tiquezinho lá naquilo que aconteceu, né? Muitas vezes aquilo que a gente orou não aconteceu ainda, mas por que não está acontecendo? E a gente pode ver que Deus, não só neste momento dos montes, mas aqui no versículo 3, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti. Então, em outras passagens da Bíblia, a gente pode perceber que Deus também fez maravilhas. Não foi só ali naquele monte ali que Ele se manifestou diante do povo, para que o povo ainda mais temesse ao Senhor e obedecesse a Deus, porque era uma nação de dura cerviz, que estava vindo do Egito, mas era uma nação que murmurava ao Senhor, que reclamava de tudo, que falava coisas duras contra o Senhor. E a gente pode perceber que aqueles que estavam ali, somente 2, de 20 anos para cima, homens de guerra, que entraram na terra prometida, viram maravilhas, viram milagres, viram sair a água da pedra, viram grandes coisas ali, mas somente 2 entrou. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da murmuração, por causa da falta de reverência a Deus, por causa da falta de busca verdadeira ao Senhor. E se a gente for olhar outras passagens que tiveram na Bíblia, como é que a gente pode deixar de lembrar, de citar aqui a abertura do Mar Vermelho? Tanto que foi magnífica aquela abertura, não tem como explicar. O ser humano, nós como humanos aqui, pensadores, com a nossa inteligência, não há explicação para que as águas se repartissem, se abrissem e o povo passasse a seco, no meio de um mar tão grande, tão extenso, tão profundo como aquele. E Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, mas precisamos estar com reverência diante do Senhor. E podemos também citar, quando Josué foi lutar ali, né? No início ali do ministério dele, quando ele assumiu tudo, ele já teve que lutar contra Jericó, uma grande cidade, fortificada, com grandes muros. E ele estava ali, lutando, né, obedecendo a Deus, né, conforme Deus havia ordenado a ele. E ele obedeceu a Deus e fez tudo conforme Deus pediu. E Deus ruiu aquele muro, que também não há explicação de como aquele muro veio a cair. Se a gente for olhar assim, eu com o meu pensamento, com a minha inteligência que eu adquiri fazendo engenharia, só se aconteceu naqueles dias, aqueles homens andarem e gritarem e estiverem na mesma frequência harmônica daquele muro para que aquele muro caísse. Se a gente for ver, eu tive um professor que chamava Sérgio Elias lá na faculdade, inteligentíssimo. Ele era concursado do Exército, depois ele saiu do Exército e foi para o DENIT do DF. Eu não sei o que ele está fazendo agora, mas ele fazia análise de vibração de ponte. A função dele era fazer análise de ponte, verificar o que está acontecendo com a ponte. E ele falava para a gente, o Exército não pode marchar em cima da ponte. Por quê? Porque o marchar do soldado em cima da ponte, quando é muito soldado, entra na frequência da ponte, a ponte pode cair. E a única coisa que pode vir na nossa mente para poder explicar tal efeito seria isso. Mas se a gente for ver, eles não estavam marchando, eles só estavam rodeando ali os muros ali e tocando trombeta. Não tem como acontecer isso. Então a gente vê mais uma vez a manifestação do poder de Deus naquele lugar.
Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele quer fazer maravilhas nas nossas vidas, é o mesmo Deus, é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, Ele será eternamente, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Mas por quê? Mas por que não tem acontecido nada, Johnny? Aí é a hora que a gente tem que fazer uma introspectiva dentro de nós, para poder verificar o que estamos fazendo que não tem agradado a Deus, nos colocar diante dele de joelhos e perguntar a Deus, o que eu tenho feito involuntariamente, que eu não tenho percebido, que não me deixa me achegar ao Senhor. E a gente também vê em Juízes 7, Gideão. Como é que explica Gideão? Gideão tinha 32 mil soldados, Deus falou assim, é muita gente, Gideão. Nós tem que diminuir esse povo depois que ganhar essa guerra, vai falar que foi pelo próprio braço dele, que não foi o Deus Todo-Poderoso que ganhou a guerra por eles. Tem muita gente, pergunta aí se tem medroso aí, se tem pessoas que querem voltar para trás. Naquele dia voltou 22 mil, ficaram 10. E Deus virou para Gideão, Gideão, ainda tem muita gente, Gideão, tem que diminuir. E aí foram lá para a beira do rio ali para poder tomar água. E aí naquele momento ali, a forma de beber água foi a forma de definir quem ia para a guerra e quem não ia. Daqueles 10 mil sobrou só 300. Como é que um exército de 300 ganha de outro exército tão numeroso que foi descrito aqui, que era como se fosse um monte de gafanhoto, né? Como se fosse um enxame de gafanhotos, tanto gafanhoto que era o exército. E Deus estava ali, na frente deles, guerreando por eles. Nessa noite, Deus quer guerrear os nossos problemas. Deus quer tomar conta dos nossos problemas. Deus quer nos abençoar. Deus quer tomar conta das nossas vidas. Mas nós temos deixado? Será que Deus tem sido o nosso Deus verdadeiramente? Será que somos somente alguns, como Isaías e outros demais, estão pensando, permanecendo, né, na prática do pecado? Então, é momento da gente refletir, né? E como é que a gente pode esquecer de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que andou segundo o coração de Deus, estava conforme a vontade de Deus, na direção de Deus. Ele agradava a Deus com a forma de agir. E Davi foi vitorioso onde ele esteve. Teve um momento que ele se desviou, que ele caiu em pecado, mas ele voltou e se arrependeu. Ele arrependeu de tudo que ele fez. Então, a diferença entre Davi e Saul foi isso. Davi arrependeu do pecado dele e teve mudança de vida. Saul não. Saul acho que nem remorso ele teve. E Davi foi vitorioso. Teve as consequências do pecado? Teve. Toda a casa dele toda a parentela dele foi destruída por conta daquilo ali. A grande parte da parentela, né? Não toda. Mas ele foi vitorioso, porque ele entregou a vida dele para Jesus. Como é que a gente pode explicar, né? Hoje a gente vê alguns vídeos na internet, o pessoal agora está praticando atirar pedra com funda, e a gente vê o pessoal lançando aquelas pedras, a gente vê o poder de uma funda na mão de uma pessoa. E a gente entende, né? Tanto que Deus veio preparar Davi para aquele grande dia ali, quando ele matou o gigante Golias. E foi Deus que preparou ele antes, e foi Deus que deu a pontaria para ele ali naquele momento, para que com uma só pedra ele matasse Golias. Foi Deus que matou Golias, não foi Davi. E a confiança dele não estava nele, estava em Deus. Ele mesmo falou no texto ali que como é que pode um incircunciso desse blasfemar contra o nosso Deus Todo-Poderoso? Ele foi lá e ele pegou a guerra do nosso Deus, era a guerra dele. E a guerra dele era de Deus. E ele foi vitorioso ali. Então, se a gente for seguir o texto, versículo 5. Versículo 4, vamos ler de novo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, devemos esperar no Senhor. Devemos confiar, devemos nos dobrar diante dele, pedir aquilo que precisamos,
se for para a honra e glória dele, com certeza ele irá fazer. Deus é poderoso, Deus é o nosso Pai, Ele quer nos abençoar, mas precisamos nos deixar ser abençoados. Muitas vezes não, né? Sempre somos nós que nos afastamos de Deus. Deus não afasta de nós. É nós com o nosso pecado que nos afastamos de Deus. E o versículo 5, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Então Deus se alegra quando a gente pratica justiça, Ele vem de encontro a nós. Ele vem e nos enche da presença dEle. Se a gente estiver fazendo tudo conforme a palavra, Ele vai nos abençoar. Hoje somos pessoas, infelizmente, que temos ouvido palavras, muitas palavras, palavras maravilhosas. Todo culto aqui são palavras dos céus, mas muitos não têm colocado em prática. Sai da porta para fora e esquece de tudo. Precisamos colocar essa palavra em prática todos os dias da nossa vida, onde estivermos. Não sermos somente crente aqui dentro da igreja, mas sermos crente aonde colocarmos o nosso pé. Amém? Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Neste momento aqui, Isaías percebe que é pecador, que precisa pedir perdão, e pede perdão também para o povo de Israel naquele momento. Porém, o povo de Israel, muitos deles, a maioria deles, não estavam fazendo conforme a vontade de Deus. Por isso que ainda eram cativos da Babilônia. Mas Isaías fervorosamente pede perdão a Deus e pede para que Deus venha perdoar o pecado e venha dar a salvação para eles. A salvação daquilo que eles estavam vivendo naquele momento. E da mesma forma precisamos pensar o que temos feito nos últimos dias, o que aconteceu nesse último ano, quais são as coisas que precisamos deixar, quais são as coisas que precisamos melhorar. Precisamos colocar em prática aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para fazer. O Espírito Santo, Ele nos incomoda, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos ajudar a vencer. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, temos que ser servos na mão de um grande Senhor, que é Deus, temos que ser barro na mão do oleiro, conforme fala aqui no versículo 8. E a gente pode ver, toda vez que o homem pecou, na Bíblia aqui, se a gente for pegar a Bíblia aqui, toda vez que o homem pecou, Deus se afastou deste povo e deixou de agir a favor deste povo, ou o próprio Deus entregou Israel na mão do inimigo. Isaías declara aqui que é pecador, e ele quer consertar com Deus, e ele roga para que Deus venha abençoar todo Israel. Ele pede perdão dos pecados, ele quer que Israel também faça isso, e peça perdão também para Deus, para reconciliação com Deus. E nós, como estamos? Será que precisamos, o que deixamos de fazer que precisamos voltar? Precisamos pensar e resolver antes, o mais rápido possível, o quanto antes. Deus, não adianta a gente falar, vou esperar virar o ano para poder resolver. Deus nos espera hoje, Deus nos espera agora. Ele quer ouvir a nossa oração, pedindo perdão de todo o coração, perdão com arrependimento genuíno. Eu não sou, como se diz, eu não sou o pastor dessa igreja, estou sendo fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, não deveria talvez nem estar pregando da forma que estou pregando, mas eu estou sendo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Culto de doutrina, normalmente quem faz é o pastor da igreja, e talvez, não sei, acredito eu que não deveria estar falando, mas eu estou sendo fiel àquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui nessa noite. E no versículo 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia.
Se a gente for justo sem o Senhor, sem estar na direção do Senhor, nós somos como trapos de imundícia. Nada adianta. Esse trapo de imundícia aqui eram os paninhos que colocava ali para poder conter o período ali das mulheres, para poder coletar ali o que descia. E aquilo ali era abominável ao Senhor, né? A mulher, quando estava naquele período, era imunda perante o Senhor. E nós somos comparados como esses trapos de imundícia, se não estivermos na direção do Senhor. Se Deus não estiver nos dirigindo, nós somos como trapos de imundícia. E precisamos voltar. Se estivermos longe, precisamos voltar. Se estivermos no caminho, que venhamos nos fortalecer no caminho. Venhamos continuar firmes no caminho. E Deus quer mudar as nossas vidas através de decisões nessa noite. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, nós, quando estamos em pecado, quando estamos distantes de Deus, a folha perde a força, a folha morre e ela desprende do galho, e o vento toca ela, para onde o vento quiser levar. Precisamos nos fortalecer, precisamos estar nutridos na presença de Deus, para que não venhamos sair da oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. É momento da gente colocar diante do Senhor, pensar aquilo que precisamos melhorar, pedir para que Ele venha revelar a nós e melhorarmos, verdadeiramente nos melhorarmos diante de Deus. Talvez essa mensagem aqui seria uma mensagem propícia para ser pregada na quinta-feira, mas Deus trouxe ela nessa noite para nós. Que a gente venha pensar aquilo que tem nos afastado de Deus, que a gente venha pensar aquela pessoa que precisamos liberar o perdão, ou aquela pessoa que precisamos pedir perdão para aquela pessoa. A gente sabe que família é algo bem complicado, bem difícil. Hoje a gente vai ter uma grande oportunidade, estaremos reunidos em família. Se tem aquele parente ali que você não vai muito com a cara dele, que não está muito bem com ele, é momento de se reconciliar com ele. É momento de, independente se você está certo ou está errado, ir lá e pedir perdão. Ir lá e consertar com ele nesta noite. É momento que Deus nos chama para nos posicionarmos diante dele, para entrarmos o ano já consertados com ele, na presença dele. E ele, antes mesmo que acabe este ano, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que ainda não foi cumprido no nosso projeto de vida. Se há algo pendente aí, é hora da gente pensar, da gente colocar na presença de Deus, e Deus é poderoso para nos abençoar e fazer o milagre nas nossas vidas. E no versículo 8 a gente vê que: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. É momento da gente se entregar a Deus, verdadeiramente entregar a Deus e deixar Ele fazer aquilo que Ele bem entender nas nossas vidas. Ele toma conta da nossa vida, Ele dá as direções da nossa vida. É hora da gente deixar Ele nos levar, Ele nos conduzir. É como o hino da harpa, não me recordo o número, mas toma o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau do barco, deixa o barco ir aonde Jesus quiser levar, aonde Jesus quiser nos direcionar. Talvez não é a forma que nós queremos, talvez não é aquilo que queríamos para a nossa vida, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Eu tenho aprendido bastante sobre isso, fazia coisas que ao meu ver não tinha problema, não era pecado, e Deus tem me moldado de forma que coisas que antes eu fazia, que achava que era normal fazer, que não tinha pecado no meio, hoje eu já não tenho prazer nenhum em fazer. E é Deus tomando conta das nossas vidas, é Deus nos direcionando. Talvez aquilo que você fazia te tira da presença de Deus, te tira da casa de Deus, te tira, não é prioridade, toma a prioridade de Deus, está acima de Deus em quesito de prioridade. E Deus transforma as nossas vidas de tal forma que aquilo que a gente fazia, a gente já não tem mais prazer.
Se tiver algum convite, se tiver alguma coisa te direcionando a fazer aquilo, seu coração fecha e você não tem vontade nenhuma. É Deus transformando as nossas vidas. Nós temos que soltar o cabo da nau, entregar nas mãos de Jesus, e Jesus dirige as nossas vidas. Ele é o oleiro, é Ele que nos forma, é Ele que pega, amassa o barro, tira a impureza, é Ele que molda o vaso. Se fomos vaso, estamos quebrados, é Ele que esmiuça o barro ali, quebra o barro cozido e transforma novamente em barro. Vai doer, vai ser difícil? Não vai ser fácil, vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, porque a nossa carne quer aquilo que satisfaz a carne, mas nem tudo aquilo que satisfaz a carne é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. É a hora que Ele vem amassar o barro, é a hora que Ele vem quebrar o barro ali, o vaso quebrado, Ele vem esmiuçar ele para poder fazer novo barro. Isso dói, isso é complicado, mas temos que soltar o cabo da nau, temos que deixar Deus conduzir tudo. Ele quer mudar as nossas vidas, Ele quer nos abençoar. Talvez aquilo que temos pedido hoje para Ele, talvez a gente nem vai conquistar, mas Ele mudando as nossas vidas, a gente vai perceber que aquilo ali não é necessário, aquilo ali não é prioridade. Talvez temos pedido coisas para Deus que Deus não vai cumprir de forma alguma, porque não é para glorificar o nome dEle, é para nos tirar da presença dEle. E na hora que a gente não vai conquistar aquilo, a gente não vai ficar triste por não ter conquistado aquilo. A gente vai ter uma mudança de pensamento, vai vir a metanoia de Deus na nossa mente, e a gente vai mudar o nosso pensamento e vai entender que não é o momento e que não era aquilo que precisamos. Então a gente precisa nos entregar na mão do oleiro. O oleiro quer fazer uma boa obra nas nossas vidas, ele quer fazer esse vaso, ele quer moldar as nossas vidas conforme a vontade dele. Se for um vasinho pequeno, se for um vasão grande, é ele que sabe, é ele que determina. Mas nós só temos que ser felizes com a decisão de Deus, só temos que glorificar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Então, precisamos, mais do que nunca, ainda mais do que ontem, ainda mais do que hoje, prostrarmos na presença de Deus, buscarmos a face do Senhor, para que Ele venha nos revelar aquilo que precisamos melhorar, aquilo que temos feito, que talvez eram coisas normais, igual eu falei aqui há pouco, mas são coisas que não agradam a Deus, são coisas que nos tira da presença de Deus, e Deus quer nos trazer de volta, Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer uma grande obra em 2025 em todas as nossas vidas, ou até mesmo antes. Vai depender muito do nosso coração, vai depender muito da nossa entrega. É nós que estamos impedindo o agir de Deus. Precisamos nos entregar e soltar o cabo da nau, deixar Deus dirigir, Ele que sabe. Amém? Glória a Deus. Então, se eu fosse dar um título, a essa mensagem nessa noite, seria o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, Deus vem trabalhar nas nossas vidas, quando nós estivermos entregues nas mãos dEle, na direção dEle, somente esperando o agir dEle. É Ele que está no controle das nossas vidas, no controle da roda, que gira o barro e forma o vaso. É Ele que está no controle. É Ele que está no controle da velocidade daquela roda. É Ele que está no controle da pressão ali para poder formar o vaso. É Deus que está no controle. Nós precisamos somente esperar, confiar e esperar no Senhor. Precisamos nos humilhar diante dEle, pedir para que Ele venha nos ajudar a ser melhor. Precisamos nos arrepender de tudo aquilo que tem nos tirado da presença dEle. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos, mais do que nunca, ter fé, confiar no Senhor. É Ele que toma conta de tudo. Não adianta a gente tentar tomar o controle da mão de Deus. É Ele que toma conta de tudo. É Ele que sabe a hora de tudo. Precisamos nos entregar nas mãos do oleiro. Amém? Gostaria de convidar a todos a colocar de pé. Como eu falei para vocês, a palavra é bem breve, É uma palavra bem rápida. A gente quer entregar aqui no horário. E nesta noite, nesta hora, vamos orar, mas vamos também pensar, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que Deus venha falar conosco
aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos nos entregar para Deus, precisamos deixar para que Deus venha agir nas nossas vidas. Precisamos mais do que nunca nos entregar nas mãos do oleiro, para que o oleiro venha nos moldar, venha fazer vasos novos, vasos para ser cheios de azeite, cheios da presença de Deus, cheios do fruto do Espírito. Precisamos mais do que nunca priorizar sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do fruto do Espírito para que o nosso testemunho de vida seja maior do que a pregação. Que onde passarmos, as pessoas venham enxergar a diferença que Deus tem feito nas nossas vidas. Nossa, mas o Johnny era assim, agora está tão mudado. Nossa, mas o Johnny mudou, hein? O que aconteceu com ele? Não, o Johnny agora está indo numa igreja séria, abençoada, que tem palavra de Deus. Nossa, mas eu quero ir lá nessa igreja também. Que a gente venha testemunhar sem falar um nada para a pessoa. Que venhamos ser ganhador de almas. O tempo está se findando. Jesus está voltando para buscar a igreja. Cada dia que passa a gente vê o tanto que tem, que as coisas estão difíceis, que o mundo está perdido, que o amor esfriaria. A gente tem visto o amor se esfriando entre muitos. A gente tem visto a falta de amor que no mundo, a deturpação da palavra de Deus. A gente tem visto a heresia esparramada por todo canto, a apostasia de muitos que esfriaram na fé, e precisamos ser obreiros na casa do Senhor, precisamos ser trabalhadores na casa de Deus, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os obreiros. Ah, John, eu não sou obreiro. É obreiro sim, você pode ir lá e pregar a palavra de Deus, você pode fazer a obra de Deus. Se você está fazendo a obra de Deus, você é um obreiro. Então vamos trabalhar na obra de Deus, vamos trabalhar em prol de ganharmos almas para Jesus. Amém? Então ore com fé nessa hora. Glorioso Deus, obrigado, Jesus. Preguei aqui, Senhor meu Deus, a Tua palavra, Senhor, conforme colocaste em meu coração. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue, ó Pai, Espírito Santo, continue, Senhor, a falar em nossos corações, ó Deus. Continua, Senhor meu Deus, a pregar esta palavra em nossa mente, Senhor. Continua, Senhor Jesus, nos incomodar, ó Deus, nos alertar, nos acordar, Senhor Jesus, para melhorarmos a cada dia mais e mais na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Deus de Israel, venha, Senhor meu Deus, fazer uma transformação nas nossas vidas. Venha, Senhor meu Pai, nos pegar, ó Deus, como barro na Tua mão, na mão do oleiro, e venha, Senhor meu Pai, moldar as nossas vidas conforme o Teu querer, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor meu Deus, venhamos, ó Pai, soltar o cabo da nau, e venhamos, Senhor meu Deus, ser navegados, dirigidos pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus de Israel, venha, Senhor meu Deus, trazer revelações nas mentes nesta hora, revelações necessárias para um melhorar de vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Deus de Israel, revela a mim também, Senhor Jesus, aquilo que me tem tirado da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus de poder, venha trazer decisões verdadeiras em nossos corações, na nossa vida, ó Deus, para que venhamos, Senhor meu Deus, entregar totalmente a Ti, Senhor, para que o Senhor venha reinar sobre nós, ó Pai querido, para que o Senhor venha fazer a boa obra, ó Deus de poder nas nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus, Deus de Israel, abençoa, Senhor meu Deus, cada vida aqui presente neste lugar. Venha, Deus de poder e glória, abençoar aqui, Pai amado, cada família aqui presente, cada família aqui representada. Venha, Senhor meu Deus, abençoar essa ceia de Natal dessa noite. Em nome de Jesus, Deus de poder, que o Senhor seja a prioridade nas nossas vidas, seja, Senhor meu Deus, a primazia, Senhor meu Pai, no nosso levantar, que o Senhor Jesus seja lembrado por nós todos os dias e seja adorado e glorificado todos os dias, Senhor, até que o Senhor venha, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus de Israel, venha, Senhor meu Deus, abençoar cada vida aqui nessa noite. Abençoa, Senhor meu Deus, o internauta. Abençoa, Pai querido, cada vida, Jesus querido. Venha, Senhor meu Deus, trazer decisões verdadeiras, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus de Israel, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, queremos nos entregar cada vez mais e mais na Tua presença, ó Pai.
mais e mais nas tuas mãos, na mão do oleiro que transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.